Muito bem, estamos aqui com a nossa EBD online e iniciando aí também uma série de estudos, né, com o tema Pensamentos Pós-Modernos à Luz da Bíblia, ok? Pensamentos Pós-Modernos à Luz da Bíblia. Eu sou o pastor Rafael, o professor Rafael, como você preferir, ok? Rafael dos Santos. E eu quero ler aqui um versículo, uma passagem bíblica que se encontra no livro de 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então a palavra de Deus avisou que nós teríamos dias difíceis nos últimos dias. E nós estamos vivendo dias difíceis, ok? E o que faz também os dias serem difíceis é as maneiras que o homem tem de pensar, né? Porque houve uma evolução do pensamento ao longo da história da humanidade. Então os dias hoje são difíceis também por conta da maneira que o homem tem de pensar, como o homem pensa. Isso vai fazer com que as coisas sejam um pouco mais difíceis, até para conviver com as pessoas, até, por exemplo, exercer a fé cristã, né? Hoje, provavelmente, é bem mais desafiador você exercer a fé cristã do que era em anos, em séculos atrás, onde a forma de pensar tinha mais vínculo com aquilo que ensinava a palavra de Deus. Por exemplo, no modernismo mesmo, nós tínhamos, né, que é um movimento anterior, que é uma forma de pensar anterior ao pós-modernismo, que é o assunto da nossa aula. No modernismo, a verdade era universal e absoluta. Olha só que coisa legal. Já no pós-modernismo, que nós temos a verdade sendo local e relativa. Então veja que aqui a gente já vai vendo algumas características que diferenciam e que apresentam um pouquinho para nós o que é esse pós-modernismo. Então a gente consegue diferenciar, né? E como isso vai, de alguma maneira, aplicar-se, né, à nossa fé, à nossa forma de crer, à nossa crença. Nós temos também no modernismo a preocupação com a propagação do cristianismo. Ainda havia isso. Porém, no pós-modernismo, a gente vê o crescimento das religiões orientais. Olha aí. No modernismo, a sociedade ela era industrial, voltada para a indústria. No pós-modernismo, a sociedade é voltada para a informação, né? Tudo é voltado para a informação. Tanto é que a gente vê se multiplicando a cada dia o número de pessoas, né, vinculadas a redes sociais. Como estamos aí, de alguma maneira, sob a influência das redes sociais, né? Porque é uma sociedade regida pelas informações, pela sede de informação. As pessoas querem saber cada vez mais, né? No modernismo havia o sonho de um mundo perfeito regido pela razão. No pós-modernismo, as sucessivas guerras elas desacreditaram o sonho da modernidade, que era ter um mundo perfeito regido pela razão. Então o pós-modernismo não enxerga essa possibilidade de mundo perfeito regido pela razão. Outra característica legal aqui, ó, confiança no progresso movido pela tecnologia e indústria. E isso pensava-se no modernismo, havia isso no modernismo. Já no pós-modernismo, há o reconhecimento de que a tecnologia e a indústria estiveram a serviço da destruição do homem e da natureza. Então, o que o modernismo enxergava como algo que promovia progresso, né? Já no pós-modernismo, vê-se algo como algo que, na verdade, destrói o homem e destrói a natureza, né? Então, a tecnologia e a indústria que poderiam mover progresso, né? Porque poderiam impactar progresso no modernismo, no pós-modernismo já é o contrário. Se vê como algo que traz destruição para o homem e para a natureza. O modernismo tinha como seu símbolo a indústria. Já o pós-modernismo tem como símbolo as novas tecnologias, né? O modernismo tinha como cultura, como característica cultural, a cultura judaico-cristã. Já o pós-modernismo traz aí um multiculturalismo, né? Então a gente tem todas essas questões a levantar aí para a gente poder refletir, para a gente poder analisar, né? Falando um pouquinho mais de modernidade, desse modernismo, né? Como atualmente é entendido, ele rompe com a Idade Média e se opôs à estética tradicional e à metafísica clássica. O pós-modernismo, por outro lado, é eclético.
pluralista, né? E mistura tendências opostas. O conflito da pós-modernidade, portanto, não afeta apenas a sociedade secularizada, influenciada pelo humanismo anticristão. Como crise de nossa contemporaneidade, afeta também na raiz a consciência religiosa e teologal da cristandade. Mais que um desafio, a era pós-moderna é um movimento de descontinuidade da modernidade que não pode ser ignorado, mas compreendido e avaliado segundo a ótica cristocêntrica. Então a gente já observa que o pós-modernismo traz sim um desafio, né? Porque afeta a consciência religiosa e teologal da cristandade. Então, de certa forma, com certeza é um desafio exercer a fé cristã nesse mundo pós-moderno, né? Bom, a pós-modernidade, ainda falando agora um pouquinho mais de pós-modernidade, essa expressão, inclusive, ela vai se tornar um jargão entre pregadores e professores que, na maioria das vezes, acabam ignorando o sentido filosófico desse termo, né? Alguns teóricos falam em pós-modernidade para se referir à crise do capitalismo e do socialismo entre o fim da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, e o início da década de 50, né? Contudo, esse termo é usado a fim de identificar a fase posterior ao modernismo. Atualmente, a pós-modernidade é entendida em duas perspectivas, olha só que legal, como antimodernidade e como sobremodernidade. A pós-modernidade, como antimodernidade, é um movimento de descontinuidade, uma ruptura completa com todos os postulados da era moderna, que a gente até falou alguns, né, como a questão do avanço do cristianismo, a questão da cultura ser judaico-cristã, a questão de sonhar com um mundo perfeito regido pela razão. A pós-modernidade, ela rompe com tudo isso, ela rompe com essa questão, né? Considerando os pressupostos e teses desta como mitos e profetizando sua descentralização e ruína. A pós-modernidade, como sobremodernidade, entretanto, considera os aspectos positivos da modernidade, suas conquistas e projetos. Contudo, procura corrigir seus excessos, fazendo uma crítica aos mitos da modernidade, isto é, do progresso, do avanço tecnológico e científico, como necessários a uma existência mais feliz na Terra. Enquanto a antimodernidade procura a completa ruptura com a modernidade, a sobremodernidade procura redirecioná-la. Então, de qualquer forma, a pós-modernidade é o que? É uma substituição dos valores apregoados pela modernidade, pelo modernismo, pela forma de pensar modernista, né? Nós temos aqui nesta aula algumas palavras-chave, por exemplo, a cosmovisão. O que é cosmovisão, professor Rafael? Conjunto de conceitos, crenças e valores de que uma pessoa se utiliza para compreender e formar sua opinião particular a respeito de si, dos outros e do mundo. Grave isso, tá bom? Nós vamos precisar ficar ligados aí nessa questão da cosmovisão. Cosmovisão, você vai precisar disso. Também vamos falar sobre hedonismo, vai ser citada a palavra hedonismo, que é uma palavra-chave também nessa aula. Teoria que considera o prazer individual e imediato como princípio e fim da vida moral, né? Hedonismo. O multiculturalismo, que vai ser muito frisado também, é a teoria que admite e ensina o reconhecimento da diversidade cultural e o respeito pelas crenças, valores e atitudes dos outros. O relativismo, teoria que nega a existência de verdades universais, absolutas, seja na área do conhecimento, da moral ou da religião. Olha aí. E o relativo, que não é absoluto, sujeito a discussões, inacabado, algo que precisa ser completado, pode-se dizer, né? Bom, quais são, então, as características dos tempos modernos? Para a gente poder avançar mais aqui nessa nossa aula, a gente pode dizer que a pós-modernidade ela tem algumas características, né? A gente vai citar elas aqui. Vamos lá? Primeiramente, uma sociedade centrada no homem. No pós-modernismo, a sociedade é centrada no homem. Em primeiro lugar, a sociedade pós-moderna tem como base a célebre declaração de que o homem é a medida de todas as coisas. Isto pressupõe a predominância da filosofia humanista, que o coloca como centro do universo em flagrante contraste com o ensino bíblico de que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. A expressão que melhor se adapta a esse perfil na leitura bíblica em classe é amantes de si mesmo, conforme a gente citou na leitura de 2 Timóteo 3, versículo 2. Né? Os homens, então, são amantes de si mesmos. Eles se colocam no pedestal. Então, no pós-modernismo, o homem é o centro. O homem está no pedestal da vida,
né? Tudo gira em torno do homem, né? Tais homens consideram-se pequenos deuses capazes de impor a própria vontade, como se esta fosse completa e suficiente para as realizações humanas. A semelhança de Satanás, usurpam para si o direito de soberania que pertence exclusivamente ao Todo-Poderoso. Deus é quem tem o controle de todas as coisas, mas no pós-modernismo, o homem, tendo o homem como centro da sociedade, tudo é vinculado ao homem, tudo passa pelo homem, né? Então essa é uma característica que a gente tem que considerar, refletir, analisar e perceber o perigo que ela é para a nossa relação com nós. Nós não somos o centro, não é? Deus é o centro, a palavra de Deus é o centro, Jesus é o centro, mas no pós-modernismo o homem é o centro. O homem é o centro de todas as coisas. Então a gente tem que pensar, né? Isso aqui é uma característica do pós-modernismo. Outra característica, uma sociedade centrada no relativismo, né? Que é a segunda característica aqui. Prevalece na sociedade pós-moderna o relativismo. A gente já falou aqui que o relativismo é o que mesmo? É a teoria que nega a existência de verdades universais absolutas, seja na área do conhecimento, da moral, da religião. Ou seja, não existe uma verdade absoluta sobre nada. Ou seja, tudo pode ser questionado, tudo pode ser substituído. Se você tem a sua verdade, eu posso ter a minha, o outro pode ter a verdade dele. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu pensar. Não existe um pensar absoluto, uma razão absoluta, não. Existem várias razões, cada um tem a sua, pronto, acabou. E o que cabe a cada um é respeitar a verdade do outro. Mas será que é isso mesmo? A gente tem que refletir, né? Sob essa ótica, não há lugar para os valores absolutos, isto é, os princípios e ensinos imutáveis da palavra de Deus, válidos para todas as pessoas, em qualquer época, em todos os lugares. Ou seja, isso não tem lugar, ok? Isso não vai ter lugar. Essa afirmação de que a palavra de Deus tem regra para todos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, isso aí no pós-modernismo, que tem o seu pensamento voltado, centrado no relativismo, que relativizou tudo, né? Tudo, nada é absoluto. Então, a palavra de Deus, ela perde esse lugar, né? De ser o nosso manual de regra, fé e prática para todos, não só para os cristãos, mas para todos. A palavra de Deus, ela perde esse lugar. Estes são qualificados como impróprios por aqueles que vivem o sabor de suas concupiscências e são prisioneiros do contexto das convenções sociais do momento, pois tolhem a liberdade de tais pessoas, conforme está lá em Romanos 1, 18, 32, as pessoas querem viver não é liberdade, aqui já é libertinagem, né? Porque se vale o que o homem acha que é melhor para si, não é a liberdade que está prevalecendo, uma vez que o homem vai acabar sendo presa de suas próprias liberdades. Né, que o homem busca é libertinagem, não liberdade. Não havendo, segundo a visão humanista, um padrão normativo universal, abre-se um precedente para a desordem moral e social tão em voga no mundo contemporâneo, que é o que nós temos visto em vários locais do mundo e em várias situações, né? Cada um faz o que melhor lhe parece ao fixar suas próprias normas de conduta. Afinal, como apregou uns que vivem na zona cinzenta, onde o certo e o errado se confundem, onde tudo é relativo, não há nenhuma lei superior que lhes diga o que fazer. O que lhes importa é priorizar o hedonismo. O prazer e a alegria dos tais são ilusórios e pecaminosos, porquanto não provém de Deus. Então, a libertinagem toma conta aí nesse tempo de pós-modernismo e é o que nós estamos vivendo hoje. A sociedade está centrada nesse relativismo, nessa... tirou-se, né, o poder da palavra de Deus como aquela que dita as normas e regras da sociedade. Não há mais isso no pós-modernismo. E temos outra característica aqui do pós-modernismo, que é a cosmovisão naturalista. Já falamos sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? É o conjunto de conceitos, crenças e valores de que uma pessoa se utiliza para compreender e formar sua opinião particular a respeito de si, dos outros e do mundo, não é? Então, o que é essa cosmovisão naturalista? Essa primeira forma de o ser humano considerar o universo é humanista, antibíblica e anticristã. Ela exclui Deus como criador de todas as coisas e acredita que o universo e o homem são produto do acaso. Seus seguidores são avessos ao conceito de soberania divina e tratam a existência da humanidade como decorrente da evolução das espécies, o que significa igualar a espécie humana a qualquer outra. Assim, a criação do homem para os tais não provém de Deus, mas de fenômenos aleatórios. Isso é fruto da ignorância e do embrutecimento do homem, como resultado do seu afastamento e abandono de Deus. É a lei da sementeira e da colheita, que está lá em Gálatas 6, 7
6, 7 ou 9. Mas veja que coisa para a gente refletir, né? Então, nesse tempo, essa cosmovisão naturalista, né? O universo, dentro dessa questão humanista, essa concepção, né? É humanista, é antibíblica, anticristã, por quê? O universo e o homem são produto do acaso, não é? A gente está vivendo aquela coisa ainda da evolução. Então veja como algumas questões, né, que a gente vê, por exemplo, desde a época da escola, elas estão dentro desse bojo. Né? Um dia desse a minha filha chegou em casa dizendo que nós somos macacos. Nós somos macacos. Né? Ela não chegou dizendo apenas que nós viemos do macaco, né, como a questão da teoria da evolução. Né? Não, mas nós somos macacos. Olha já, a criança chegou em casa dizendo que é macaco. Então veja, e detalhe, num tempo que cada um diz o que é, o que quer, que é o que... Tem gente que diz que é. Eu sou um cachorro. Não, eu sou um macaco. A pessoa pensa que é e ela diz que é e é o que é e pronto, acabou, quem vai dizer o contrário. Mas isso é uma característica desse tempo pós-moderno que abre esse precedente, ok? Com base nessa cosmovisão naturalista, né? Que não enxerga a soberania divina, né? E que trata a existência da humanidade como simples decorrência da evolução das espécies, igualando a espécie humana a qualquer outra e desconsiderando claramente esse fato da criação humana ser obra das mãos de Deus. Outra coisa que acontece nesse tempo pós-moderno é o desprezo à cosmovisão judaico-cristã. E aqui a gente já viu, né, você já deve ter visto também em algum momento, pessoas que claramente expressaram sua opinião contra a cultura judaico-cristã. A gente está falando isso desde o início dessa aula, né? Essa questão judaico-cristã que é pautada o quê? Nas escrituras sagradas, na palavra de Deus, na Bíblia, né? Porque a cultura judaico-cristã traz esse bojo, né? Jesus, a criação do homem, né? O amor ao próximo, não digo porque todas as religiões falam de amor ao próximo, mas algumas verdades que são explicitamente bíblicas, elas perdem o seu valor uma vez que se despreza essa cosmovisão judaico-cristã, os conceitos trazidos pela cultura judaico-cristã. Então, não tem Deus no negócio, não tem palavra de Deus no negócio, a Bíblia passa a ser apenas um livro religioso, como qualquer outro livro religioso. Não tem ela nenhuma supremacia, não tem ela como a regra, a fé e a prática máxima, né, da fé, não tem. Então a Bíblia é desprezada, porque se despreza a cosmovisão judaico-cristã e nós vivemos isso nos nossos dias pós-modernos. Estamos nesse tempo pós-moderno e tudo isso que eu estou falando aqui vai se refletir nos ensinos, né? Aquilo que as faculdades ensinam, naquilo que as escolas ensinam, toda essa pós-modernidade vai chegar às crianças, vai chegar aos pré-adolescentes, aos adolescentes, aos adultos, às pessoas que estudam, a todos nós, de uma forma ou de outra, né, por conta daquilo que é transmitido pelas mentes pós-modernas dos nossos dias, que desprezam valores pautados na cultura, na cosmovisão judaico-cristã. Temos também outra característica nesse tempo pós-moderno, que é o multiculturalismo, né, que é um outro desafio para o autêntico cristão da atualidade. O que é esse multiculturalismo? A gente já falou, né? Aqui tem uma outra definição. Em essência, é a assimilação mútua de modelos culturais diversos entre os povos, em virtude do fenômeno mundial da globalização. Então, o que é cultural lá vai ser cultural aqui também. O que é aceito na cultura lá vai ter que ser aceito na cultura aqui também, né? Uma cultura entra dentro da outra. As culturas não se respeitam mais. Elas invadem o território uma da outra, né? Saiba-se que por trás do multiculturalismo está camuflado o paganismo ímpio e hostil a Deus, a negação dos valores divinos e a teoria maldita e sutil da verdade relativa. O multiculturalismo deixa claro que não há nenhuma verdade universal. As verdades são particulares e relativas e cada povo tem a sua forma de acatá-las e expressá-las, contradizendo assim abertamente a verdade de Deus, conforme Romanos, a gente vê, né, citado Romanos 1, 24 a 25. E aí surge uma pergunta, né, com base em tudo isso, que é o seguinte: como a gente vai expressar a fé bíblica e cristã em meio a esse generalizado multiculturalismo pós-moderno, né?
Como é que a gente expressa a nossa fé cristã? Em meio a tudo isso, em meio a todas essas questões trazidas pela pós-modernidade, como a gente vai continuar expressando a fé cristã? Como a gente vai continuar pregando o evangelho? Né? Como a gente vai fazer para continuar deixando claro os valores supremos, né? Podemos assim dizer, talvez seja um exagero, mas de fato, os valores supremos da palavra de Deus, aquilo que ensina a palavra de Deus, né? É um desafio. Embora o quadro que acabamos de pintar mostre uma realidade repulsiva e reprovável, de fato, Deus nos chamou para viver a fé cristã nesta época da história também, assim como outros cristãos foram chamados por Deus para viver a fé cristã. Em outras épocas da história da humanidade, nós fomos chamados para viver a fé cristã nesse tempo. E temos que viver, porque Deus nos chamou para isso, e Deus nos dá poder e autoridade para isso, né? Então nós precisamos discernir em cada cultura aquilo que é bíblico, extra-bíblico e antibíblico, e equiparmos-nos com os necessários e devidos meios e instrumentos para a proclamação da verdade divina sob a unção do Espírito Santo que nos capacita para isso. Então, que em meio a tudo isso que é trazido aí nesse tempo pós-moderno, nesse pós-modernismo, que nós não venhamos a nos contaminar, né? Nesse múltiplo convívio entre os nossos semelhantes, que muitas vezes têm pensamentos pautados pelas ideias e modelos pós-modernistas, né? E que isso não venha a nos influenciar de maneira a fazer com que nós venhamos a negar a eficácia da nossa fé em Deus, porque nunca houve tempo tão necessário para a gente lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos do que nesse tempo, né? E aqui na Epístola de Judas, vou terminar aqui essa nossa aula de hoje, na Epístola de Judas, né? Antes aqui de Apocalipse, a gente tem uma passagem bem legal que diz o seguinte, olha, diante de tudo isso, né? Dos desafios que o pós-modernismo traz, qual deve ser a nossa linha, a nossa regra? Judas 1, versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, pautada nos ensinos bíblicos, pautados na fé em Jesus Cristo, pautados na ação da graça de Deus a nosso favor, né? Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nunca houve um tempo tão necessário da prática dessa palavra que a gente acabou de ler do que esse que nós estamos vivendo. Temos que batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Temos que batalhar nesses tempos pós-modernos pela fé bíblica, pela fé evangélica, pela fé pautada na palavra de Deus, ok? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Espero que você tenha aprendido algo aí nessa aula de hoje. Deus abençoe. Valeu!